Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez, curiosos, queremos saber de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. É muito bom saber sua opinião, sua participação, seu comentário. Participe ainda do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta terça-feira ministros do Tribunal de Contas da União em um café da manhã no Alvorada. Também estavam presentes ministros do governo, como Paulo Guedes, Marcelo Queiroga, Bento Albuquerque e Augusto Heleno, além de Onyx Lorenzoni, Fábio Faria. No encontro, o presidente e ministros falaram das ações do governo de combate à pandemia do novo coronavírus. 3 ministros da Corte de Contas compareceram presencialmente e outros participaram por videoconferência. E após o encontro, acompanhado de Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro teve uma animada conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Que legal! Gente! Dupla perfeita! Lindos! Poxa, que honra ver o Paulo Guedes! O presidente Jair Bolsonaro falou dos desafios do governo e relatou sua preocupação com o futuro das crianças e adolescentes em relação à paralisação durante a pandemia e a ideologia dos últimos anos na educação brasileira. Não é fácil administrar um país desse tamanho, ainda veio essa pandemia, atrapalhou muito, né? Levou muita gente a óbito. Sim. E a gente tem que, infelizmente, tem que conviver com o vírus. Infelizmente. Não vai embora mais não. Infelizmente. Tá? E a medida não é ficar em casa o tempo todo. Isso destrói empregos, leva a gente à depressão, tá? Aumenta o suicídio. Imagina como é que está essa garotada nossa, né? Que são netos meus agora, filhos de vocês mais jovens aí. Praticamente 2 anos sem escola. Lá na frente é o problema. Ontem eu estava na Bahia, sempre converso com o povo. Eu estou aqui para o Jornal Nacional fazer a festa comigo, né? Não chame a Globo de lixo, por favor, porque lixo é reciclável. Agora, o que eu vi de criança, tá? Até pela forma de se vestir, que a gente vê que o futuro deles não vai ser fácil. A educação há muito tempo não foi boa no Brasil, nosso tempo era boa. Escola pública era uma coisa excepcional. Não estou culpando os professores, não, deixa bem claro isso aí. Mas era diferente naquela época, existia disciplina, hierarquia. Eu estudei escola pública a vida inteira. Eu, idem, nunca fui particular. É diferente. Hoje em dia a escola pública perdeu muito com a doutrinação. Um tal de Paulo Freire. A gente sabe. O tal de Paulo Freire perdeu muito a educação no Brasil. E não é fácil recuperar isso aí, redirecionar a educação no Brasil. Presidente, é isso aí, eu sou professora, eu sei do que o senhor está falando. Experiência própria. Eu sei do que o senhor está falando. Passou a garoto ter direitos. Direito, só direito, não tem dever mais. Até vai tomar o telefone de um celular de um garoto de sala de aula. Vai ter problema com a justiça. Não, já tive cada experiência que não foi fácil, não. Agora, Porque quem perde em casa. Deixaram para a escola. É uma geração que perde. Alguns querem que te resolva imediatamente. Não dá para resolver, não dá. Tá? Fazemos o possível. Você não vê mais aquela doutrinação aquela sexualização na escola, já praticamente zerou com o nosso governo. Ninguém quer o filho dele com a idade de 6, 7 anos de idade envolvido com sexo. Ninguém quer sair. Claro. Agora, a esquerdalha que estava aí, né? Quem foi um dos últimos ministros da educação que ficou 12 anos lá dentro? E o presidente Jair Bolsonaro, gente, lembrou da doutrinação e de certos assuntos polêmicos do Ministério da Educação durante os governos petistas. E citou uma cena entre Lula, Dilma e o Titanic. Quem foi um dos últimos ministros da educação que ficou 12 anos lá dentro? Foi o tal do Haddad. As barbaridades que ele deixou de herança para nós. Tem uma cena aqui dantesca. Num evento, está o Lula, eu acho que a Dilma, o Haddad atrás,
Celso Amorim, e 2 homens se beijando, mas de língua parecia Famoso. aqueles casais apaixonados do Titanic, né? Foi coisa inacreditável. Arte. Cada um vai fazer amor, ser feliz, como bem entender. Agora, aquela cena, um presidente da República sorrindo, né, de deboche, como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Repito, cada um vai ser feliz, como bem entender, entre 4 paredes, na sua intimidade. Aí, sim. Agora, publicamente, nenhum casal hétero pega bem fazer isso aí. A gente não faz isso. Quem foi casado, é casado, eu sou casado. Jamais faria isso em público. Quem dirá, mesmo quando conhecia a dona Michelle, eu faria isso em público. Né? Agora, o que acontece lá dentro da Alvorada, isso aí não interessa para ninguém. Exatamente. Então esse é o tipo que nós tínhamos de pessoas que acabavam estimulando, né? E dizendo que aquilo tinha que ser seguido em sala de aula. Ideologia de gênero. Tem um livro que eu mostrei, até que eu não consegui com o Boni mostrar o livro, né? Mas fomos bem naquele debate. Onde tem um livro geral. O menino tem um lugar para você botar o dedo no furinho ali e mexer com o livro. É inacreditável isso aí. Essas pessoas que tiveram 14 anos, o Haddad teve 12, mas foram 14 anos de PT no Brasil. E agora, a gente está pagando a conta. Agora os maiores bandidos da história do Brasil vêm querer vir com o Salvador da Pátria e falar em fome. E o presidente Jair Bolsonaro lembrou da qualidade de sua equipe ministerial. E não é fácil. Nós temos um excepcional ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes. Compare ele com o currículo que os antecederam. Não tem comparação. Tem comparação. Compara o Paulo Guedes com os que se antecederam. Tem algum teu colega teve até para cadeia, pouco tempo atrás. Compare o Tarcísio, por exemplo. Sim. Né? Compare a Tereza Cristina na agricultura. Né? Você vê uma diferença enorme. Você pode pegar todos os ministros, uma diferença enorme. Ao lado do presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, que falou do desempenho da economia do Brasil durante o primeiro ano da pandemia e o atual momento em 2021. Os países mais avançados tiveram quedas de PIB bem maior que o Brasil. A Inglaterra caiu mais de 9%, a França caiu mais de 8%, a Itália caiu mais de 8%, a França caiu mais de 7%, a Alemanha caiu mais de 5%, o Japão caiu 4,5%, nós caímos só 4,1%. Além de ter caído menos do que vários dos países avançados, nós conseguimos criar empregos formais. Nós não só protegemos os 68 milhões de brasileiros mais frágeis, que o auxílio emergencial protegeu, mas também nós protegemos 11 milhões de empregos formais. Nas recessões anteriores, 2015, o PIB caiu 3,5% e nós destruímos 1,5 milhão de empregos. 2016, o PIB caiu 3,5% de novo, ainda no governo Dilma, e destruímos 1,4 milhão empregos. O nosso PIB caiu 4%, caiu mais do que caiu no período da Dilma, só que nós criamos 140 mil empregos. Então, é porque nós conseguimos manter os sinais vitais da economia funcionando. E os desassistidos, que o presidente nos pediu para proteger desde o início, que eram os invisíveis, é esse pessoal que ele visita fim de semana e vai ver a geladeira e olha lá, e o pessoal está com dificuldade justamente porque, como ele diz, é quem vende água no sinal, é quem vende o churrasquinho de gato, quem vende refrigerante na praia ou no estádio de futebol. Esse pessoal está sem capacidade de voltar ao trabalho, né? Porque justamente nós estamos nesse combate à pandemia, tem um distanciamento social e essa turma não consegue voltar. E aí é o que o presidente está dizendo, nós precisamos ter as duas preocupações, a saúde, mas também o emprego, para as pessoas poderem se manter. Não adianta você se salva da pandemia e depois morrer de fome, porque não está conseguindo voltar ao trabalho. Então a solução para isso é, primeiro, vacinação em massa. Porque com a vacinação em massa você consegue a volta segura ao trabalho. E é o que está acontecendo. Gente, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre seu posicionamento e o posicionamento da esquerda nos últimos meses. Você pode ver, né? A esquerda dando pancada em mim por ocasião do desemprego. Primeiro, quem fechou o comércio não fui eu. Sim. Eu não fechei uma rua. E nunca insinuei que fecharia nada, apesar de ter poderes para isso. Mas jamais eu usarei qualquer força que o Estado tem para manter o povo em casa. Jamais. Já que a esquerda critica tanto. O ano passado foi gasto 320 bilhões com o auxílio emergencial.
Isso equivale mais de 10 anos do Bolsa Família. Caramba. Então, olha só o que aconteceu. É endividamento, é dinheiro que Dinheiro nosso. vocês vão pagar um dia. Tá? Mas foi para evitar que aproximadamente 40 milhões de pessoas, que eram invisíveis, no final das contas chegaram a 68 milhões de pessoas que receberam o auxílio emergencial, passassem necessidade. Reativamos agora o auxílio emergencial. Baixou o valor sim. Não temos mais. É você que pegou empréstimo de qualquer lugar. Chega uma hora que ninguém mais quer emprestar para você. E esse auxílio emergencial é endividamento. Nossa dívida interna ultrapassa 5 trilhões de reais. Isso mesmo, Paulo? É isso mesmo. Dá para você imaginar que seriam 5 trilhões de reais? Eu acho que seria não consigo todo aquele prédio lá cheio de nota de 100 dólares dentro dele. Estou chutando, deve ser isso aí. Como falamos, o presidente Jair Bolsonaro teve um café da manhã com ministros do TCU e o presidente falou, então, do café da manhã com ministros do Tribunal de Contas da União, não é? Tivemos uma reunião agora com os ministros do TCU, metade foi videoconferência, né? E eu vou pedir, como a reunião foi fechada, da minha parte, de alguns ministros, tem nada demais mostrar o que aconteceu. Eu vou ligar para um ministro agora que falou uma coisa que no passado, quando havia uma reunião parecida, né, era para tratar sobre corrupção. E nós aqui, depois de 2 anos e 4 meses, zero corrupção em nosso governo. Daí eu falei um tempo atrás, a Lava Jato para mim não existe. Para mim. Daí falaram que eu estava acabando com a Lava Jato. É porque não Então, quer entender. é a deturpação o tempo todo. É a mesma coisa. Me apresente um áudio meu, um vídeo falando que ia ser uma gripezinha. Eu falei que para mim seria uma gripezinha. E agora... Não, o Globo mesmo divulgou agora, né? Para passar a bater em mim. Divulgou agora, sem falar meu nome, que quem tem uma boa saúde, né? Quem dá uma caminhada, uma corrida, uma natação, faz algum exercício, em aproximadamente 8 vezes, né? Mais chance ele tem de passar pelo vírus ou sobreviver sem problema. Não errei a vitamina D. Eu não errei nada. Não, agora, eu converso, eu não tenho bola de cristal, nem chuto. Eu converso com pessoas, né? Uma coisa importante, até que a procuradora do trabalho do TCU, a senhora Cristina Machado, ela falou uma coisa que me surpreendeu até, porque a gente vê que acha que não tem ninguém do nosso lado, né? Ela falou da geladeira das pessoas pobres, como estão vivendo os pobres sem emprego, é uma coisa muito triste. Então eu a convidei ali, nas minhas saídas, eu vou de moto, né? Se ela topar, ela vai de carro. Se ela for motociclista, só não vai na minha garupa, senão a minha esposa vai brigar ali, tá? Ela vai numa moto se ela tiver, se ela aceitar o convite. Sei que ela não precisa, que ela já sabe disso. Pra gente, e eu não tenho filmado, né? Pra gente mostrar, quero mostrar com ela, se ela autorizar, a geladeira dessas pessoas. E aqui a gente pode decidir no dia anterior para onde vai. Para a gente mostrar o que está acontecendo no Brasil. E repare, gente, no final, o presidente, abraçado com um brasileiro, cantou uma canção da infantaria, com uma letra personalizada. Com QI 84, minha mãe sempre dizia, com tamanha inteligência, só pode ser de infantaria. É isso mesmo? Não é essa letra não. Essa é uma brincadeira que entre as armas a gente faz, né? Bom, você reparou aí essa conversa do presidente Jair Bolsonaro com brasileiros. É como se fosse um tete-a-tete, um cara a cara com você. Essa espontaneidade do presidente é que apavora os demais políticos brasileiros que não conseguem ter essa conversa espontânea, ao mesmo tempo que ouve, fala, ao mesmo tempo que fala, ouve, não é? E ainda ciente da realidade, em função de suas visitas aí na região periférica de Brasília, no Distrito Federal, nas suas viagens, sempre dando aquela prioridade para ouvir e conversar com o povo brasileiro, sabendo da realidade do que o povo brasileiro está enfrentando. Isso a maioria da classe política não compreende, não tem noção
e continua fazendo aquela velha política, não é? Que sempre fez parte da realidade brasileira. Enquanto o presidente consegue esse apoio popular graças a essa maneira espontânea de conversar, de falar, de ser ouvido, de ouvir. Realmente isso, a diferença, não é, política, do jeito de ser um brasileiro acima de tudo, é que apavora a oposição que se bate e não tem encontrado um nome. Imagina agora ter encontrado de novo num velho político condenado e depois absolvido pela própria justiça, absolvido ou melhor, teve as penas canceladas, uma bonificação dada pela justiça, não é? Imagina a oposição ter encontrado a salvação da pátria neste nome conhecido dos brasileiros. Só que por ser conhecido justamente dos brasileiros é que a oposição pode estar redondamente enganada com os resultados que pode obter com esse velho político, fazendo sempre a velha política. O ministro Paulo Guedes demitiu o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, nesta terça-feira, dia 27. Portanto, mudanças no Ministério da Economia. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, foi escolhido para ocupar o cargo. Na hierarquia do Ministério da Economia, o Tesouro Nacional é ligado à Secretaria Especial da Fazenda. A saída de Valderi do cargo vem depois de uma série de embates em torno da sanção do orçamento de 2021, que sofreu um veto de 19,8 bilhões de reais em despesas e um bloqueio adicional de 9,3 bilhões. Valderi queria ficar no cargo até junho, mas o orçamento mostrou a necessidade de antecipar uma mudança que já estava no radar. A condução do processo pelo atual secretário foi muito criticada pela ala política, mas o trabalho de Valderi também costuma ser alvo de outras áreas dentro do Ministério da Economia que reclamam que as decisões importantes travam na Fazenda. A troca no Tesouro e também na Fazenda não é a única dentro do Ministério da Economia. A assessora especial para a reforma tributária, Vanessa Canado, também vai deixar a equipe de Guedes. A saída deve ocorrer antes da votação do relatório da reforma tributária na Câmara dos Deputados. A interlocutores, Vanessa tem dito que encerrou seu trabalho na pasta e que sua saída já estava programada desde janeiro. Essa deve ser a última semana da assessora dentro da economia. Portanto, mudanças na pasta do Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes. Em meio a muita polêmica, você viu a indicação do senador Renan Calheiros para a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. A CPI foi instalada no Senado, confirmando o parlamentar no posto. Depois de uma tentativa do senador Eduardo Girão de assumir a presidência da CPI, foi eleita por 8 votos a chapa encabeçada pelo senador Omar Aziz, com Randolph Rodrigues na vice-presidência. Conforme o regimento interno da Casa, a eleição secreta foi feita por meio de urna eletrônica. Durante a reunião, uma liminar da Justiça Federal de Brasília, concedida anteriormente, que vetava a indicação de Calheiros ao posto de relator, foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região por meio de um recurso apresentado pela Advocacia Geral do Senado e pelo MDB. Ao assumir oficialmente os trabalhos, o presidente da CPI anunciou o Renan na relatoria e se comprometeu em conduzir os trabalhos de forma técnica, sem buscar nada além da verdade, seja contra quem for. Não podemos proteger ninguém em nome de quase 400 mil óbitos, ressaltou o presidente eleito da CPI. O presidente eleito indeferiu a questão de ordem dos senadores Jorginho Melo e Marcos Rogério contra as indicações dos senadores MDBistas Renan Calheiros e Jader Barbalho para integrar o colegiado. Para os senadores, como pais de governadores de estado, Renan Filho e Alder Barbalho, respectivamente, os parlamentares seriam suspeitos, não é? Então, integrando a CPI, que deve investigar governadores e tendo filhos governadores. O questionamento foi feito porque os chefes dos executivos estaduais podem ter que explicar à CPI a aplicação de recursos repassados pela União para o enfrentamento da pandemia. Após fazer uma ampla defesa da atuação do governo federal, cuja
cujas ações no combate à pandemia são o principal alvo da CPI, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, afirmou que o executivo não teme as investigações e assume o compromisso de oferecer a sua contribuição com transparência e fornecendo todas as informações necessárias para a apuração dos fatos, sem perder de vista o interesse público que deve nortear o roteiro de trabalho a ser seguido por esta CPI. Bezerra disse ainda que está convencido de que o julgamento das ações de enfrentamento da maior crise sanitária da história revelará a lisura da conduta do governo e, à luz dos fatos, ficará comprovado que nenhum ato doloso de omissão foi cometido no combate à pandemia. O relator da CPI da pandemia do Senado, o senador Renan Calheiros, por sua vez, apresentou, o plano de trabalho ao colegiado. Antes mesmo da aprovação do plano de trabalho, os senadores já definiram que o primeiro a ser ouvido pelo colegiado, já na próxima terça-feira, dia 4, será o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Entre outras questões, ele deve falar sobre a compra de remédios e também sobre o processo de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Os outros ex-ministros da pasta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello e o atual Marcelo Queiroga, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também devem ser ouvidos. A comissão quer ouvir também o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. No que diz respeito aos gastos públicos, a CPI da pandemia deverá ser auxiliada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, pela Polícia Federal, pelo Tribunal de Contas da União e pelos Tribunais de Contas Estaduais. Sob acusações de ser suspeito para a função de relator por seu filho, o Renan Filho, ser o governador de Alagoas, Renan Calheiros garantiu que se pautará pela isenção, imparcialidade e despolitização dos trabalhos. Você acredita? Sem contar, além dessa polêmica de senadores pais de governadores, ainda temos senadores integrando a CPI que são investigados, alguns até investigados justamente na área da saúde. Uma CPI viciada? Anvisa cumpre exigência da Corte, se reúne e veta pedido de importação da vacina russa Sputnik por estados e municípios. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu vetar o pedido de importação da vacina Sputnik V por estados e municípios brasileiros. Depois de 5 horas de sessão, a diretoria colegiada da agência seguiu a recomendação contrária de seus técnicos que apontaram diversos problemas no imunizante produzido pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. Segundo Gustavo Mendes, que é o gerente de medicamentos e produtos biológicos da agência, um dos pontos críticos e cruciais observados na Sputnik V foi a presença de adenovírus replicante na vacina. Isso significa que o vírus, que deve ser utilizado apenas para carrear material genético do coronavírus para as células humanas e assim promover a resposta imune, ele mesmo se replica. E isso é uma não conformidade grave e que pode gerar ineficácia do imunizante ou até algum outro tipo de problema ao paciente. Esse adenovírus replicante foi detectado em todos os lotes inspecionados pela agência e está em desacordo com o desenvolvimento de qualquer vacina de vetor viral. O gerente de medicamentos argumentou ainda que documentos necessários para a liberação do imunizante não foram entregues, como relatórios técnicos sobre a segurança e eficácia da vacina russa. Segundo o órgão, sem esses registros exigidos em resolução da diretoria colegiada, não é possível verificar se a autorização para o uso concedida por autoridade internacional alcançou os requisitos mínimos de qualidade, segurança e eficácia, conforme estabelecido na lei brasileira. O veto da Anvisa é uma resposta à ação judicial protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo Estado do Maranhão, que fechou um contrato para aquisição de 4,5 milhões de doses do imunizante russo. O governo maranhense alega o descumprimento pela União do Plano Nacional de Operacionalização,
da vacinação contra a Covid-19. Outros 9 estados também tentam importar o imunizante russo. O consórcio Nordeste celebrou em março um contrato com o Fundo Soberano Russo para a compra de 37 milhões de doses da vacina. Agora ficam impedidos de comprar e vacinar se utilizando da Sputnik V. E petistas cada dia mais crentes de sua santidade. Gleisi Hoffmann nega que houve corrupção do PT na Petrobras. Gleisi Hoffmann, deputada federal, presidente do PT, afirmou não concordar que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. A declaração foi feita em entrevista ao jornal O Globo. Não concordo que houve corrupção na Petrobras durante os governos do PT. Os outros governos também podem ter tido problema. E acho que tiveram, afirmou ela. Gleisi defende que os erros sejam pagos individualmente por cada um que os cometeu, em vez de macular a imagem do partido como um todo. O importante é que cada um que cometeu um mal feito comprovado, o crime, tem que pagar por ele. O que não pode é uma campanha sistemática contra um partido. Dados da Polícia Federal, gente, refutam a posição dela, não é? Estimam que o valor total desviado pela corrupção na era PT na Petrobras não é marolinha, como diziam eles, né? Totaliza cerca de 42 bilhões de reais. Erro? Mal feito? Ou roubalheira mesmo? O que você acha? O Ministério da Saúde decidiu incluir todas as gestantes e puérperas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. A medida consta de uma nota técnica da pasta divulgada aos estados e municípios. Até então, a vacina era indicada apenas para as grávidas que tinham doenças pré-existentes ou estavam em algum outro grupo previsto para receber a vacina, como trabalhadores de saúde, entre outros. Após a avaliação de riscos e benefícios com o médico, é importante agora a vacinação. A pasta passará a oferecer a vacina para todas as gestantes, independentemente de doenças pré-existentes. A estimativa é que existam hoje cerca de 3 milhões de gestantes e puérperas no país. O documento do Ministério não cita a data específica, mas estima que a oferta da primeira dose ocorrerá até o final de maio. Com a retomada das viagens, veja só, com a retomada das viagens globais no horizonte, com a vacinação, começa a ficar evidente que o tipo de vacina recebida pode determinar para onde as pessoas podem ir ou não. A União Europeia planeja permitir a entrada durante o verão de imunizados com vacinas aprovadas pela agência reguladora do bloco, segundo sinalizado por integrante da presidência da Comissão Europeia. Com isso, pessoas vacinadas com imunizantes das fabricantes chinesas Sinovac Biotech e Sinopharm provavelmente serão impedidas de entrar no futuro previsível na Europa, com sérias consequências para a atividade empresarial global e o renascimento do turismo internacional, segundo o Valor Econômico. Com o avanço das campanhas de vacinação ao redor do mundo, aprovações de reguladores em diversos países e regiões preparam as bases para uma bifurcação global, onde o imunizante obtido pode determinar em quais países as pessoas podem entrar e trabalhar, dizem as notícias. Para cidadãos chineses que viajam ao exterior regularmente e ocidentais que desejam buscar oportunidades de negócios na segunda maior economia do mundo, surge o dilema sobre qual opção escolher. Até agora, a China reconhece apenas as vacinas chinesas e seus imunizantes ainda não foram aprovados nos Estados Unidos ou na Europa Ocidental. O dilema, por exemplo, é um brasileiro que recebeu a vacina Coronavac e desejar ir à Europa, não terá permissão para entrar na área europeia. Mais um problema da pandemia e
certamente motivo de muita polêmica. O que você acha de mais essa? O governador do Amazonas, gente, é denunciado por desvio na compra de respiradores. Outras 17 pessoas também foram denunciadas numa verdadeira organização criminosa, segundo a subprocuradora que fez a denúncia. Veja. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Superior Tribunal de Justiça o governador do Amazonas, Wilson Lima, e mais 17 pessoas por crimes cometidos na aquisição de respiradores para pacientes de Covid-19. De acordo com a PGR, a investigação começou no ano passado, após notícias de que 28 aparelhos haviam sido comprados de uma loja de vinhos. Já teve 3 fases de medidas como busca e apreensão, autorizadas pelo ministro Francisco Falcão, relator do caso no STJ. Segundo a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, instalou-se na estrutura burocrática do governo do Amazonas, sob o comando de Lima, uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do direcionamento de contratações de insumos para enfrentamento da pandemia. A denúncia acusa o governador de exercer o comando dessa organização criminosa voltada à prática de crimes diversos, sobretudo dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato. Também foram denunciados o vice-governador Carlos Almeida, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Flávio Antony Filho, o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, e outras 14 pessoas, entre servidores públicos e empresários. A tese da formação de quadrilha se baseou em uma série de documentos, depoimentos e trocas de mensagem entre os investigados, apreendidas nas operações realizadas pela PGR. O órgão pede a condenação dos denunciados, a perda do cargo pelos servidores públicos e o pagamento de indenização de quase R$2.200.000. Esse caso me faz questionar o porquê de tentarem deixar de fora da CPI da pandemia instaurada hoje no Congresso Nacional, no Senado, deixar de fora os estados e municípios. Ora, se o governo federal repassou dinheiro para que governadores e prefeitos tocassem o combate à Covid-19, o mínimo que se espera é que estados e municípios não sejam blindados por senadores e prestem conta, assim como o governo federal também prestará. De Brasília, Fábio Santos. O deputado federal Marco Feliciano cumpriu sua promessa e acionou a Organização dos Estados Americanos após a corte liberar estados e municípios a fecharem igrejas durante a pandemia. Em suas redes sociais, o parlamentar Feliciano disse que pediu uma audiência para discutir a perseguição religiosa que está ocorrendo no Brasil. Ao falar sobre sua iniciativa, Feliciano chamou a decisão da corte de absurda. Como prometido, protocolei junto à organização pedido de audiência para discutir a perseguição religiosa que está ocorrendo no Brasil. O objetivo final é levar a Corte Interamericana de Direitos Humanos levar a corte a condenar o absurdo da justiça fechando igrejas, disse Feliciano. Gente, olha essa. Comenta-se nos bastidores de Brasília que o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com representantes do PRTB, o partido de Hamilton Mourão, para discutir uma possível filiação. Mourão, como sabemos, já admitiu que não ficará como vice na chapa de 2022, mas que manterá sua lealdade a Bolsonaro, sendo candidato possivelmente ao Senado pelo Rio Grande do Sul. O fundador do partido, Levi Fidelix, morreu no último dia 23, após passar 53 dias hospitalizado com Covid-19. O presidente Bolsonaro teria uma conversa sobre a futura filiação ao partido com a vice-presidente do PRTB, a viúva de Levi, Audinéia Fidelix. A família estaria em Brasília
inclusive ela com os filhos, e teria recebido um convite do presidente Jair Bolsonaro para uma conversa entre o presidente e ela como representante do partido, esposa de Levi Fidelix e seus filhos. Portanto, podemos ter até novidade, e uma dessas novidades é de que o presidente Bolsonaro poderia estar filiado em breve ao partido do vice Hamilton Mourão. Juntos, Mourão e Bolsonaro em 2022. Não como presidente e vice, o candidato à presidência e à vice-presidência, mas no mesmo partido. Será que vigora a ideia? Tem outros partidos aí disputando o presidente Jair Bolsonaro, e o presidente está levando um pouco mais adiante, era para ser em março, agora disse que seria em abril, de repente vamos para maio, não é? Mas certamente no futuro próximo teremos essa importante decisão, o futuro partido do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.